Olá pessoal de Limoeiro, Pernambuco, onde resido, onde interajo, onde reflito. Esse assunto que apresento é sobre a cidade de Limoeiro. Estamos a 2 de outubro de 2025, a data de ontem, por volta dessas horas da qual me dirijo aqui à internet, meio-dia, 1 hora da tarde, nós tivemos uma recepção de um grupo de pessoas do Recife, que representam as religiosidades e cultura de matriz africana, que vieram se interar aqui na cidade de Limoeiro sobre todos os aspectos que giram em torno desse recorte da população tão significativo, que são as religiosidades de matriz africana e toda a cultura que tem em torno. E tivemos conversas muito interessantes. Todavia, temos um embate aqui na cidade traçado e, ao meu ver, um embate desnecessário. Eu quero provar que é desnecessário esse embate que está ocorrendo entre algumas poucas lideranças afrodescendentes junto com a gestão municipal. Bem, eu me chamo Walter, eu sou comunicador, também sou produtor cultural e artista aqui na cidade e busco refletir numa perspectiva de somar para que a gente caminhe coletivamente num bem-estar mais otimizado para todo mundo. Infelizmente, a gestão municipal, que se intitula no marketing Terra Amada, ela tem dificultado, de algum modo, o diálogo e o debate. Tem sido muito difícil a gente apresentar propostas. Nós não temos um canal de escuta para formulações, para sugestões. Quando a gente o faz, é muito difícil que a gente tenha retorno. Ok, que isso não é em toda a estrutura da municipalidade, mas ao menos no campo da cultura, por onde trabalho, e também em outras áreas, é muito mais difícil que a gente interaja, que a gente deixe uma formulação por escrito, ou que a gente participe de uma conferência ativamente, ou que a gente possa expressar nosso ponto de vista. Isso dificulta muito, porque alguma experiência ela pode estar sendo desconsiderada, e essa experiência ela poderia ser importante para todo o conjunto do andamento da população. Daí que me refiro especificamente à cultura afro, em que está sendo visto como desnecessário, está sendo visto como equivocado a ação de algumas pessoas que questionam a prefeitura, né? Eu questiono a falta de diálogo, outras pessoas questionam a falta de espaço. Quando, por exemplo, agora no aniversário da cidade, não houve especificamente um culto afro para celebrar a ancestralidade negra e também indígena de Limoeiro. A propósito, nunca houve, em nenhum aniversário da cidade, nunca houve especificamente um culto afro com a presença de autoridades municipais fazendo uma reverência à religiosidade de matriz africana e também indígena, né? Isso revela o caráter conservador e excludente da nossa cidade, né? Isso também traz a reflexão de que a gente tem uma história que está equivocada com o modo dela ser contada. A gente precisa ter a coragem de contar a história como realmente aconteceu e não ficar passando panos para que a gente oculte as verdades do nosso município. Então, temos conflitos que são desnecessários quando temos a razão simplesmente inquestionável de pessoas que querem sim o seu espaço de atuação, de vivência, para que sua identidade cultural religiosa se manifeste dentro da oficialidade municipal, e há uma relutância do poder público para aceitar. Nós não temos nenhuma data no ano que ela consagre a cultura afro, a religiosidade afro. Todavia, existem várias e várias religiosidades católicas que elas são, várias festas católicas que elas são contempladas, evangélicas contempladas. Isso é muito importante, mas a cultura afro e a cultura indígena não tem nenhuma data específica. Dos feriados municipais que a cidade tem, que prefeito, a prefeita pode fazer 4 feriados, segundo a Constituição. Um é São Sebastião, outro, acho que São João, o outro aniversário da cidade, e o outro é outro católico,
que é Nossa Senhora da Apresentação, um feriado até recente que foi criado. Só me engano, evangélico nunca teve um dia de feriado, e a cultura tradicional, afro e também indígena, nunca teve um feriado homologado pelo Poder Público Municipal. Isso revela, se não uma excludência, pelo menos um caráter seletivo, que é isso que a gente pode afirmar. A gestão municipal, através de falas de seus representantes, através de vários momentos, diz que ela não está omissa quanto à atenção à cultura afro, porque é a cultura afro, os grupos de terreiro, que não procura a prefeitura. Eu atesto que isso é desnecessário, esse embate, e esse argumento ele é frágil, porque é dever do município fazer com que todas as manifestações elas tenham o seu espaço e tenham a sua acolhida. Então a iniciativa não precisa partir unicamente da comunidade de terreiro, ela pode partir também do poder público, e não somente para o lado religioso, que é um recorte mais específico, mas para o lado cultural. Quando vai para o lado cultural, essa coisa se amplia mais, né? Ela abarca a população, independente de que religião seja, independente de que identidade específica haja, ela vai ser muito mais ampla. Então, nós não temos uma visibilidade como devia ter e como outros locais já têm, de todo o universo que está envolto aí da cultura afro-indígena. Então, participando enquanto observador e também em algum momento me pronunciando enquanto cidadão limoeirense, com minhas falhas, com meus acertos, eu busco somar na reflexão. Infelizmente, a gente está tendo uma hostilidade muito grande. A gente que pensa, a gente que reflete, está tendo uma hostilidade. Só que eu, particularmente, não vou desistir, porque eu não vou abrir mão da verdade. Não vou abrir mão dos fatos. E não vou deixar de considerar que as pessoas que têm o seu propósito estão embasadas em razão, independente de que a gestão goste ou não, se há razão naquele propósito, acho que ela deve lutar pelo seu propósito, né? Afinal de contas é seu dever de sua identidade religiosa e cultural. Então, vou mostrar aqui um material de internet, que eu fiz uma pesquisa básica de site de busca, o Google, e vou inverter aqui a câmera, que vai ilustrar o que estou dizendo aqui, ou que estou me esforçando para dizer aqui, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui no site da Prefeitura, no site oficial da Prefeitura Terra Amada, nós temos várias abas aqui, uma delas vai especificar sobre os pontos turísticos, tá certo? A gente vê a Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação, na verdade é um potencial turístico já ativo, né, e tem todo o histórico aqui. No entanto, nós não temos outros aspectos de outras religiosidades e algo que pode ser também considerado como ponto turístico, né? Temos aqui a Pedra do Cristo Salvador. A propósito, um nome violento, esse nome aqui, porque nós temos essa pedra aqui que é chamada Pedra do Urubu, consagrada para mais de 3 gerações, violentamente é mudado esse nome para um aspecto religioso específico católico, e é posto uma cruz lá, tá certo? A população não foi consultada especificamente sobre isso, e a gente tem o nome da Pedra do Urubu, que foi totalmente oculto do nosso cotidiano. Agora tem outro nome católico, né, que é uma tradição, né, de vir o colonizador e impor o nome que quer para algo que já tem, né? Já tem um nome, eles vêm lá e botam outro nome, como querem. Aqui nós temos também aqui, por exemplo, o exemplo aqui dessa serra. Essa serra, antigamente, segundo relatos orais mais antigos, ela chamava-se Serra da Raposa, né? Agora é chamada Serra do Redentor. Então eu estou mostrando aqui que não existe uma especificação das culturas afros e nem evangélicas, mas aqui é uma religiosidade que é a católica, né? Aí, em termos de festa, a gente vai ver que a prefeitura vai estar seletivamente apoiando, vai estar dando uma atenção, uma primazia, né, para as religiosidades católicas. E o que a gente sugere é que, ao tempo que faça essa atenção merecida para o catolicismo, também se prontifique em fazer para as outras religiosidades. A religiosidade
afro e também os evangélicos. Ora, necessariamente não tem que, as pessoas não têm que bater na porta da prefeitura, principalmente se historicamente são desassistidas. As religiões afros, elas são perseguidas historicamente, né? Há pouco tempo, no século passado, no início do século passado, eram invadidas, destruídas, as pessoas eram presas, era tratado como caso de polícia. Então esse trauma ainda está presente, né, em muitos terreiros. Então está difícil que eles façam espontaneamente e festivamente uma busca ao poder público municipal, sabendo que existe uma carga histórica inconsciente muito forte em que eram perseguidos, eram presos, né, e ameaçados, tudo destruído, isso pelo Estado, pela polícia. Nos anos 20, nos anos 30 do século passado ocorreu isso, é um trauma que ainda não foi tão superado. Sabedor disso, ou ao menos conhecedor disso, né, aí a gente vai fazer um entendimento que é uma via de mão dupla. Então a cultura afro ela pode receber a visita de agentes do município que respeitosamente vão oferecer condições para que ocorra a inclusão das culturas afro-indígenas nos festejos religiosos de Limoeiro. Aqui outra festa, São Sebastião, uma festa muito aclamada com muitas pessoas, né? E Limoeiro perdeu uma chance de incluir as Águas de Oxalá, que foi organizada por um grupo, primeiramente, de lideranças afro-indígenas e depois, especificamente mais por Paialabi, perdeu a chance de incluir no calendário oficial. Não quis incluir. E tudo isso aqui é religiosidade católica, mesclado também com a cultura popular como um todo. Mas aí a gente vai ver aqui, olha, que a questão que a gente atravessa agora não é uma questão específica de religiosidade afro somente, é também de interpretação. Aqui é a Escola Terceiro Milênio, que narra a história de Limoeiro na internet, a partir de seu site, vai dizer a história de Limoeiro remonta ao período colonial Brasil e se mistura com a devoção religiosa à sua padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, representada pela figura da mãe de Jesus Cristo, Maria, em sua infância. O município da região do Agreste de Pernambuco era uma Sesmaria da vila de Igaraçu, onde também existia uma aldeia indígena. Ora, não existe o fato de que Limoeiro surgiu a partir de uma devoção de Nossa Senhora. Isso é uma mentira. Em meados do século XVIII, o povo do Poço do Pão, um português chamado Alexandre Moura, devoto fervoroso da Virgem Apresentação, construiu uma igreja em honra às santas. Isso tudo são fatos claros ocorridos. Todavia, essas vivências elas não são o cerne da presença do colonizador aqui. Nós precisamos aprofundar reflexões, os estudos, o entendimento do nosso município. Está aqui um livro básico, uma obra básica, que já é uma obra bem consagrada, que é de Celso Furtado, né? Formação Econômica do Brasil, né? Dentro das dezenas e dezenas de obras que há contando a nossa história de fato como ocorreu, Celso Furtado vai narrar com muita propriedade que nós fomos frutos de uma colonização por interesses econômicos. A ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio de expansão comercial na Europa. A gente não veio aqui, a gente não recebeu o europeu aqui com a intenção de trazer Nossa Senhora, Buda, Jesus, não, nem africano para trazer as religiosidades, os orixás, de jeito nenhum. O interesse foi econômico, de colonização. O Celso Furtado discerne sobre essa obra todo o evoluir dos princípios e depois do avançar. Fatores do êxito da empresa agrícola, um conjunto de fatores particularmente favoráveis, tornou possível o êxito dessa primeira grande empresa colonial agrícola europeia, que é aqui, as Américas, né? Então, a gente não pode simplesmente ficar reproduzindo uma mentira de que teríamos uma presença aqui, uma missão religiosa, no caso católica, que veio difundir Nossa Senhora e a partir disso, então, criou a cidade de Limoeiro. Pelo amor de Deus. A gente precisa evoluir nesse entendimento, porque a gente tem sinceridade com a nossa formação histórica, assumir o ônus que os nossos antepassados nos deixam, entre eles as sequelas ainda presentes da escravatura, por 380 anos, dos quais Limoeiro participou, quase 300 pessoas eram postas a mercadoria, vendidas em praça pública, trazidas da África a ferro e fogo. E a gente precisa refletir isso, a gente precisa trazer isso paulatinamente, trabalhar isso, entender que nossas estruturas
de poder, institucionais, sociedade civil, e as nossas mentes também, elas ainda estão muito impregnadas dos racismos, estão muito impregnadas ainda dos preconceitos, das exclusões, né? E a gente precisa superar isso. A gente não vai se encontrar como um povo moderno, como uma nação contemporânea, que tem os valores altivos de igualdade, que já preconiza praticamente todas as legislações do mundo, que tem base especialmente dentro dos princípios republicanos, que a gente não vai conseguir ter a altivez completa e justa e digna se a gente manter ainda pessoas exclusas do nosso olhar, da nossa atenção, do nosso dever. Cada um dentro de sua função social, especialmente quem está dentro das estruturas públicas, nas suas repartições, nos seus andamentos, nas suas prerrogativas estatutárias, precisa contemplar e não tem que dar desculpa esfarrapada de terceirizar a sua responsabilidade, ter consciência de que a gente vive no contemporâneo, que ainda é uma exclusão muito grande, e entender que existem grupos vulneráveis, historicamente, e que eles precisam de uma atenção maior. A gente espera que esses debates de agora na cidade de Limoeiro possam evoluir para um bom senso, para uma conversa, e que se pare de fazer versões falsas. Claro, não somente da história, quem quiser insistir na mentira está perdendo tempo, está formando jovens, está educando crianças de maneira errada, problema seu depois no futuro, também às vezes problema da sociedade, né? Mas enfim, atualmente nas instituições, nos debates do poder público com a sociedade civil, a gente precisa ter a franqueza, a honestidade de dizer que a gestão atual, a Prefeitura Terra Amada, ela, dentro de sua tradição, não prestigia, não dá olhos, não visibiliza as comunidades afros, simplesmente tem uma atenção majoritária para, religiosamente, o catolicismo, que é um erro. É um erro que precisa ser superado. E também uma atenção, né, maior, não somente no aspecto religioso, cada casa de terreiro ela é também um centro de assistência social, é um centro cultural também, porque ali diversas artes são praticadas, a música, o teatro, a dança, a gastronomia, e é preciso ter o olhar desse poder municipal nessa linha. Né? Entender que são pessoas que já têm um sofrimento histórico muito intenso, já trazem consigo um estigma de preconceito constante e que merecem a atenção mais especial e mais delicada. Está faltando isso e a gente não pode de jeito nenhum aceitar que alguém, uma, duas, três pessoas possam se vir simplesmente de bode expiatório, como se quer, para que digam que as coisas estão tudo bem, estão em bom andamento e que os inquietos é que estão dificultando e atrapalhando o sucesso do que está sendo vivenciado. A história mostrará, o futuro breve, isso não demorará, o futuro breve vai provar que não tem fundamento essas teses que a gestão municipal da Prefeitura de Limoeiro Terra Amada está apresentando em embate direto com algumas lideranças afrodescendentes e também das produções culturais. Tese sem fundamento nenhum, não tem razão nenhuma. Vê-se com o olhar simplório. A gente apela muito, a gente não quer embate, apela muito para o pessoal que reflita mais e que mude o andamento das coisas. Vamos dialogar, vamos conversar, esse é meu pensamento, essa é a minha reflexão e estou à disposição para qualquer espaço que eu possa ser escutado e respeitado. Eu possa expressar esse ponto de vista de uma maneira mais esmiuçada ou repetir o que aqui digo. Obrigado.